A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com o cantor, compositor e produtor musical gaúcho Antônio Villeroy. 60 anos de vida e 40 de música, 10 álbuns, um DVD e muitas turnês pela Europa. Uma conversa sobre parcerias e as trilhas de teatro, cinema e televisão, entre outros assuntos. Tudo online em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, e hoje a gente vai diretamente para Porto Alegre. Eu gosto de falar assim, diretamente. Vamos falar com Porto Alegre. O Antônio Villeroy. Bem-vindo, Antônio Villeroy. 60 anos de vida, 40 de música. Muita história para contar aqui para a gente, né? Então a gente começa aqui numa animação. Porém, antes da gente começar com essa animação, que a gente se envolve, né? A gente tenta se animar, mas está difícil a situação. Então eu queria que você desse um relato seu. Como é que você, como artista, está encarando 40 anos de música, esse momento complicado, que em março fechou tudo para os músicos, para o mundo todo, né? A pandemia, como é que você tem que lidar? Você está lidando do ponto de vista profissional e pessoal também, né? Porque tem um lado pessoal que a gente tem que cuidar da saúde da nossa e dos parentes, dos amigos próximos e tal. Então, eu queria que você desse como é que você está lidando com tudo isso, né? A gente já passou um ano, já estamos entrando no segundo ano da pandemia, todo parado, com alguns shows, lives e tal, algumas alternativas que a gente está buscando e aprendendo cada dia mais, né, como lidar com essa situação. Então, seja bem-vindo, Antônio Villeroy, e contar um pouquinho como é que você está lidando com tudo isso. Ok. Obrigado, Colibri, em primeiro lugar, pelo convite, né, para participar. É um prazer conversar contigo, para os teus ouvintes e para aqueles que estão nos assistindo também no YouTube. É uma grande honra, né, estar aqui com vocês. Sobre esses 40 anos, né, de carreira, na verdade, poderíamos estar comemorando com fogos de artifício de uma maneira um pouco mais eloquentes, né? Poderíamos estar mais eloquentes nessa comemoração, felizes com tudo. De qualquer maneira, eu acho que a gente não pode também se deixar abater, porque senão os danos são maiores ainda, né? Então, na verdade, eu tenho uma tristeza profunda pela perda de 24 amigos em um ano, sendo que 22 pelo Covid. Né? Teve 2 que não foram devido a isso, né? Um grande parceiro meu, Moraes Moreira, faleceu ano passado, mas não foi por Covid. Teve um outro grande amigo, Sérgio Brandão, baixista, que tocou muito tempo comigo também, e também faleceu esse ano, mas foi um outro problema. Mas os outros 22, o primeiro foi o Aldir Blanc, de Covid, e o mais recente, o Paulo Gustavo. São pessoas que eu tinha uma convivência, assim, nem sempre, não era uma convivência a miúde, assim, mas eram pessoas que eu encontrava. O Aldir, geralmente na casa do João Bosco, ou em shows em alguns lugares, a gente trocava ideias, já tínhamos um plano assim, de fazer uma parceria e tal. E o Paulo Gustavo eu conheci em 2005, ele foi colega de CAU, né, de Centro de Artes Laranjeiras, onde ele se formou, foi colega da minha ex-mulher. Então eu conheci ele em 2005, quando eles estavam se formando, bem antes do sucesso e tal, uma pessoa que frequentava a minha casa. Eu até estava vendo aqui, estava arrumando meus discos, meus DVDs, e achei um DVD da Amy Winehouse que ele me deu no meu aniversário em 2008. Então, e nesse meio tempo teve, né, entre esses dois, teve outros 20. Então, pô, é uma coisa terrível, assim, né? Fora as situações assim de outros colegas e amigos que tiveram hospitalizados e tal, que se saíram bem no final, mas que a gente fica com o coração na mão, né? E eu no ano passado, março do ano passado, eu estava assim com uma turnê organizada na Europa, né, que começaria no dia
no dia 4 de abril, eu viajaria no dia 13 de abril, chegar 4 de abril em Lisboa, e começava no dia 5 de abril num teatro na cidade do Porto. Então, depois tinha shows em Setúbal, tinha shows em Lisboa, depois eu ia para o sul da França, ia para a Áustria, para a Alemanha, para a Holanda, voltava para o norte da França e voltava para o Brasil. Eram 18 shows. Quando chegou no meio de março, abriu aquele sinal de alerta, mas os shows não tinham caído ainda. Eu acho que foi no dia 20 de março, mais ou menos. No meio de março, mais ou menos. Né? Que a gente que realmente as pessoas viram esse primeiro show da cidade do Porto, foi o primeiro a cair, assim, aí tudo foi caindo, né? E era assim, era a minha 18ª turnê na Europa, mas era mais bem estruturada. Eu tinha feito uma antes, em 2019, eu tinha ficado muitos anos sem ir, né? Eu fui de 1994 a 2006, eu fui todos os anos, algumas vezes, 2, 3 vezes no ano. Depois dei uma pausa, depois voltei em 2011, aí fiquei muito tempo sem ir. Quando eu voltei em 2019, eu tive que reestruturar todos os contatos, todas as coisas que, né, os produtores que eu trabalhava, locais, assim, casas de jazz, clubes de jazz e tal, que geralmente é onde a gente se apresenta no inverno, ou os festivais no verão. Muitas pessoas tinham mudado, já não eram mais os mesmos, então eu tive que mais ou menos começar, não bem como foi no início, né, mas assim, tive que dar uma reestruturada nesses caminhos e tal na Europa, e realmente a turnê essa de 2019 deu muito certo. Eu fiquei lá de 2 meses exatamente, de 10 de agosto a 10 de outubro, e com isso esquematizei essa nova turnê, né? Aí que ia ser a minha mais bem estruturada, era o show Luz Acesa, que é um show de voz e violão com participações especiais, então tinha participações em cada país, tinha um artista local e tal, mas um voz e violão com cenário, com projeções, como eu estava fazendo no Brasil, assim, um negócio super bem feito, com plano de luz e tal, né? E em teatros super bacanas que eu nunca tinha me apresentado antes. E aí caiu a turnê, né? 18 shows e tal, além da frustração de não fazer os shows e deixar de fazer essa turnê super bem arrumada, estruturada. Ainda teve também um prejuízo financeiro, que eu tinha, tinha uma perspectiva de ganho com essa turnê. Mas, felizmente, da turnê anterior, eu tinha separado, eu separei, tinha guardado dinheiro e tal. E também eu tenho recebimento de direitos autorais, tem mais de 200 músicas gravadas aí por 127, eu acho, artistas ao redor do mundo. Então, quando eu pensei assim, eu sou até um bem-aventurado, porque eu tenho então de tirar, né, como sustentar minha família, apesar de, né, desse incômodo aí de ter que cancelar não só esse compromisso, como inúmeros outros que já viria no Brasil, e teria uma segunda turnê ainda na Europa no verão, que era um pouco menor, que eram 8 shows. Então, no total, 26, né? Que Nossa. também que a gente estava pensando, a gente estava pensando assim, não, lá até o verão já deu, já vai ter resolvido e tal, mas não resolveu, né? A coisa foi. E aí o que eu pensei? Eu pensei assim que, e o que seria, o que vai acontecer com as pessoas que não têm essas mesmas condições que eu, né? Então eu comecei a procurar falar com colegas e pessoas assim que estavam para ver o que elas estão precisando e tal. E aí a gente formou meio que uma força-tarefa assim para ajudar as pessoas, né? Músicos também, que principalmente pessoa que tocava na noite, dependia assim, de cada semana tá tocando num lugar para viver, né? E também o pessoal da técnica, né? O carregador, hold, técnico de luz, montador, toda essa cadeia, né? De trabalhadores da música. E então a gente
fizemos um sistema de arrecadação, de cestas básicas e tal, fizemos lives beneficentes, né? Foi um ano assim, muito voltado para esse tipo de atividade, assim, sabe? Então, eu achei que apesar da frustração de não fazer o show e do prejuízo financeiro, né, eu pensei que era que o que estava na minha mão de fazer realmente era ajudar essas pessoas, né? E do ponto de vista da criatividade, no início eu também fiquei meio calado, assim, não estava conseguindo compor e tal, fiquei só... A única coisa que eu conseguia fazer era estudar piano. Comecei a tocar piano, né? Comecei a pegar todas as partituras da Bossa Nova, Tom Jobim, do Chico Buarque também, Francis Raime, das coisas mais encrencadas, assim, Toninho Horta, para né, fazer os encadeamentos harmônicos. Eu fiquei aprendendo isso. Foi a coisa que eu mais fiz. Até que aí surgiu o convite para fazer uma trilha de um filme sobre um imigrante haitiano que vem para o Brasil e ali eu compus aí comecei a compor, aí compus uma série de músicas, eu componho em francês, inglês, espanhol, português e italiano, essas 5 línguas. E aí eu fiz as músicas, o haitiano, eles falam creole, né? Mas com muitas palavras. O creole é praticamente um francês com um acento diferente, né? E algumas palavras locais. Espera que eu vou fechar um pouquinho aqui. Tudo bem. Tá. Dá um luzão aqui no meu rosto. Tem um sol aí. É o sol que bateu Sabe aquele disco dos Beatles, With the Beatles, que tem uma sombra assim do lado do rosto? É o que está aparecendo você. Tá bonito, tá artístico, como digo. Tá artístico. Então vamos manter o artístico aqui. Aí então eu comecei a fazer as músicas, né? Então escutei bastante música haitiana também e convidei 2 haitianos para participar, um compositor que mora em Porto Alegre atualmente, Alix Jorge, e uma cantora que mora em Cuiabá. Aí ela veio, né, trouxe ela de Cuiabá para cá para gravar e tal. E aí o Alix, ele fez uma das canções que eu fiz, que era em francês, ele fez a versão por creole, ele cantou. Aí uma outra que era uma balada, assim, uma balada, um sertanejo, quase um sertanejo daquele de bom gosto, né? Não, mas um sertanejo melodioso, assim, como aqueles sertanejos antigos, né? Que eu fiz com letra em francês. E aí a menina, a Nájida, o nome dela, Nájida Redon, ela cantou em francês. Aí, enfim, quando eu vi, eu compus, acho que umas 12 músicas por filme, entre músicas instrumentais e músicas com letra. Aí eu comecei a compor, aí voltei, né, a atividade de compor, e comecei a compor para caramba, fiz letra para outros, para melodias prontas, e fiz o contrário, fiz melodias para... fiz um samba com Jerônimo Jardim. Jerônimo Jardim foi vencedor de um festival com a música Purpurina, cantada Sim, eu pela lembro. Lucinha Lucinha Lins. Lins. Teve aquela vaia estrondosa Eu ali. acho que era MPB Shell que chamava. Acho que era Isso, MPB Shell. exatamente. Uhum. E as pessoas queriam a música do Planeta Água, do Guilherme Arantes. Isso. E tal, né? Os tempos dos festivais. E o júri escolheu essa música do Jerônimo. E o Jerônimo já tinha tido também uma música muito bonita chamada Moda de Sangue, gravada pela Elis Regina e tal. É um super compositor daqui. Aí ele me mandou uma letra, eu fiz um samba com ele. Foi um dos meus novos parceiros assim nesses tempos. Quer dizer que aí, nesse tempo pandemia. todo, né, Antônio, você está, por conta de ser privilegiado como eu também, né, de poder estar em casa isolado e poder trabalhar, né, você com a encomenda para cinema, como você faz trilhas e faz composições, e retomando a coisa foi te estimulando a voltar a produzir normalmente, né, que às vezes esse momento é muito complicado mesmo. A gente aqui nesses programas todos fez até uma enquete aqui, porque muita gente caiu deprimida, os artistas, muitos deles. Outros ficaram hiperativos, querendo fazer lives a todo tempo, a todo jeito, e outros ficaram perdidos, e outros tudo ao mesmo tempo.
Um dia Né? é um Assim, é o deprimido, hiperativo, perdido ao mesmo tempo. montanha-russa, né? Eu mais ou menos Mon, nessa, eu também entro nessa classificação. é, Mas, enfim, e é legal quando alguém estimula você para um projeto, né? Você está meio assim e tal, aí vem um projeto de um é, filme, de uma trilha, e a partir daí você volta à atividade, né? Não pode exatamente, parar, porque é a sua função, afinal, né? claro. 40 anos de música não pode também parar, apesar de você poder ser privilegiado e poder parar um pouquinho e por conta dos direitos autorais. Isso é uma coisa que Mas, poucos conseguem, né? mas aí também tem uma observação que outra coisa durante a pandemia, quando começou teve uma correria no supermercado e tal, aquele negócio, Uhum. né? Aí eu e a minha mulher, a gente pensou, pá, vamos, a gente tem eu moro num apartamento, mas com um pátio grande, assim, aí disse, pô, vamos plantar. E aí começamos a plantar, aí plantamos, fizemos uma horta orgânica aqui. Ah, que legal. Eu já tinha um miocário, né, que eu fazia adubo para flores, né, tinha flores e temperos só, né? Já tinha uma cisterna também de captação de água da chuva e então mas eu usava isso só para essa parte, assim, era mais planta ornamental e muitos temperos, assim, não plantava alimento até então, né? E aí Dá comecei, para botar uns tomatinhos, aquele tomatinho cereja, dá para rolar isso, assim. aí eu plantei tomatinho, tomatão, tomate gaúcho, tomate de todos os tamanhos, é, é, Como é que é o cenoura, tomate gaúcho? Desculpe a curiosidade. o Já tema, vem com já vem com churrasco? já vende com bombacha, já vende bombacha. Né, o tomate gaúcho, ele parece um tomate longa-vida, ele é mais porque tem o italiano, ele é compridinho assim, né? Aham, sim. Tem o longa-vida, que ele é mais assim, mais parecido com uma maçã, mas um pouquinho mais achatado que uma maçã, né? Tanto que quando o tomate chegou na Europa, o tomate chegou na França na época da Revolução Francesa. É, e aí eles tem um filme, inclusive, chamado La Marseillaise, Sim. que eles vão subindo assim que a revolução realmente ela começa em Marsella, né? E eles vão subindo, criaram aquela música e vinham cantando e subindo em direção a Paris e juntando gente do campo e cada vez foi aumentando mais gente e cantando aquela música. Aquela música Sim. era meio que um motor, um estímulo. E eles diversas vezes eles perguntam: vocês têm aí o pomodoro? Pomodoro é a maçã de ouro, né? O fruto de Exato. ouro, né? Pomodoro. Então o tomate gaúcho é um pomodoro é um pouco mais largo assim, né? É um tomate que é melhor para salada, ele é muito suculento e tal, mas Legal. ele é melhor para salada do que para molho. Enfim, mas Você eu viu, plantei todo. Antônio, de repente, se você tivesse com a gente lá aqui no estúdio de São Paulo, na hora do rango, você já ia dar receitas gaúchas aí e tal, porque o assunto vai, uma coisa puxa a Não, outra, né? Mas pior enfim. que é isso mesmo. E é que eu estudei agronomia, né? E eu me lembro que Ah, eu estudei agronomia e quando eu me lembro quando me caiu de fazer um trabalho sobre cada aluno escolhia um legume para fazer um trabalho e tal, um produto hortigranjeiro qualquer, e não necessariamente legume, e eu escolhi o tomate. E aí ali eu aprendi tomate é tudo. fruta, como diria o meu professor. É fruta, é fruta. Então. É. E é fruta daqui da região dos Andes, né? Exato. Depois chegou na Itália para fazer um monte de tomate, chegou É. na gente, Ele a chegou, história ele chegou, mas chegou na Europa por Marsella, pelo Porto de Marsella. Chegou então, pela França. E daí que veio pomodoro, né? Que em italiano ficou pomodoro. pomodoro. É. Popa Atualmente, pomodoro, como a Rita ali cantava. A é, Rita ali, não, a Rita Pavone, desculpe. a Popo Pavone. pomodoro. Então, aí plantamos tudo isso, alface, rúcula, agrião, mostarda, acelga, Mas era abóbora. coletiva aí pro prédio todo ou era só para vocês Não, aí? não, eu já plantava aqui no meu prédio, assim, Ah, a no princípio, seu a lado. princípio pro consumo nosso aqui no pátio do meu apartamento. E aí
Muito bem. Uma coisa que eu observei, né, que a cenoura, do plantio até a colheita, ela demora mais ou menos uns 4 meses, até tu ter uma cenoura de um tamanho Uhum. razoável, uns 4, Sim. 5 meses. E eu penso assim, eu pensei, na agricultura, tu tem que ter paciência. Por exemplo, o cara que trabalha com fruticultura demora muito mais. Planta ali uma bergamoteira, não? Como é que chama a bergamota? É mexerica? Mexerica. Tangerina? Ou Mexerica. uma laranjeira, tu vai ter que esperar 3 a 4 anos para ter o primeiro fruto. Com relação à música, é mais ou menos assim. Então, ao mesmo tempo que existe o direito autoral que está vindo já na sua inércia do movimento ali, Uhum. trazendo já as coisas do passado, tem que estar sempre pensando um ano na frente, 2 anos na frente, as músicas que vão render daqui a um tempo. Porque aquelas também que acontecer, pode ser que elas, num dado momento, elas caem no esquecimento, né? Apesar de que, dentro do meu perfil, tem as canções que mais renderam direito autoral, elas são as mesmas desde 1999, 2000 e pouco. São as Porque canções as que vêm, que ficam, né? Que mais fortes, de são canções repente. que tem Deixa eu ver minha filha aqui. Olha aí que beleza. Como é que ela chama? Dá oi aqui, Antonella, e depois volta para lá. Tá? Olha aí. Dá um tchauzinho aqui pro colibri aqui. Tchau. Tudo bem? Então tá. É assim, o programa é assim, quando a gente faz em casa, né? Se fosse no estúdio, né? Mas em casa é assim mesmo. É legal. Muito gostoso. Então, ao mesmo tempo, assim, que não dá para deitar nessa cama Entendi. E é daquilo que legal já. essa analogia que você faz com o tempo, né? O tempo de Aham. maturação, o tempo do plantio para a colheita da coisa e tal. E você se formou Aham. em agronomia? Desculpe a Não pergunta. cheguei a me formar, não. Não? Felizmente, não. Lá em São Gabriel ou em Porto Alegre? Onde é que foi? Não, em Porto Alegre, Aqui em Porto Alegre. Aí em na Porto Alegre. URGS, na Federal. Uhum. Estudei na Federal. E cheguei a cursar economia na PUC também. Na época eu gostava bastante de estudar, né? E tinha boas notas, adiantava cadeiras e tal. E aí chegou a música e foi me levando, foi me levando. Quando eu vi, eu não conseguia mais, não conseguia mais compatibilizar a música com a faculdade. Acabava perdendo aula, ia viajar no meio da semana e tal. E era meu contemporâneo na época, o Renato Borghetti, o Borghettinho, Borguetinho. Uhum. né, que toca gaita ponto, grande músico, compositor, e ele estudava veterinária e eu estudava agronomia. A gente se conheceu no campus, que era Oh, o campus daqui da URGS, da agronomia veterinária, fora da cidade. E aí a gente se aí rolou conheceu. um som rural. A gente tentou montar uma banda na época, que a gente não sabia ainda, né? Não tínhamos ideia que íamos seguir a carreira mesmo, né? Ah, Aí daqui curioso. a pouco, aí daqui a pouco aconteceu, assim. Ele também aconteceu uma coisa muito parecida, que ele não conseguia mais nem mesmo fazer a matrícula. Aí tinha um professor que era, a gente tinha um professor em comum de zootecnia, que era o Mozart, que matriculava o Borghetinho, e eu tinha um professor que era de suinocultura que me matriculava. Ele fazia a minha matrícula. Ele fazia a minha matrícula. Aí eu já estava morando no Rio e ele me mandava assim, mas, pô, e aí tu não vai? Olha aqui, ó, aqui tua grade aqui. Eu digo, pá. Aí daqui a pouco mudou completamente o currículo, teve uma atualização do currículo e os créditos que eu tinha não serviam mais nada. Então eu teria que fazer Mas é tudo o que do o zero. professor acreditava em você, aí estava te incentivando, né? Essa era a forma de Ele queria que eu. matriculando, era Isso, né, te estimulando a você me continuar na área. estimulando a continuar, mas não deu, não Mas você teve já jeito. estava em outra já. Mas eu nunca esqueci, assim, porque eu desde o primário eu sempre estudei pensando que aquilo ali era um aprendizado, não era uma coisa para passar de ano, nem para cumprir uma, um boletim, assim, sabe? Não, na verdade, eu tinha noção de que aquilo, eu achava, pelo menos, que aquilo tinha uma utilidade. Tinha certas coisas que não tinham utilidade mesmo, né? Mas aquelas que tinham utilidade, relacionadas à biologia, à história, ao português, matemática,
física, eu cheguei a dar aula de física depois, Opa. na época do vestibular. Eu estudei tanta física que eu virei professor de física. Então, eu nunca esqueci isso. E hoje, quando a gente começou a plantar, eu peguei uns livros aqui, comecei a dar uma estudada, né? E hoje tem muita coisa disponível no Google também, que a gente procura para ver, né, melhor maneira de Quer dizer, plantio. se desse tudo errado, né, Antônio? Você podia voltar para o ramo da agronomia e dava tudo certo. É. Né? Alternativas você tinha, já estava plantando e tal, só mudava de ramo. Mas eu estou brincando isso aí, mas eu já vi muitos músicos que começaram a fazer comida, delivery. Você deve ter ouvido casos aí no Rio, aí em Porto Alegre, né? Muita gente cerveja também tem. Fazendo cerveja, fazendo serviços, né? Outros, dando aulas, né, de música, o músico dando aula de violão, de guitarra, de baixo. A turma da graxa, essa turma tem mais dificuldade, mas mesmo assim fazendo tutoriais, explicando como é que funciona o som e tudo mais, né? Todo mundo se virando, porque apertou, né? Apertou para todo mundo, né? Está ainda numa situação emergencial, né? Nós ainda estamos nesse sentido. Nosso setor foi o primeiro a fechar, né? E é o Pois último a abrir sempre, né? E tem que se virar. Imagine você com um monte de shows já organizado, né? Depois de tanta. Você tem uma história, né? Você vai contar daqui a pouco, fora do Brasil, né? De se organizar, tocar fora do Brasil. Aí você começa a preparar uma turnê que você fala, agora vai ficar bem organizado. Tal. Aí não rola, é uma frustração tremenda. Né? Se você ficasse eventualmente deprimido, era bastante aceitável, porque é duro levar uma cacetada, né? Todo mundo, né? Falando em excursões em grupo, você tem um show ao vivo lá na França, que é o sul da França, se não me engano, você vai contar para nós, gravado em 98. Então, como a gente vai passear um pouquinho sobre a sua história aqui hoje, Antônio, a gente vai botar gravações de várias épocas e tal, né? E no final a gente vai terminar com o lançamento que você vai fazer agora em julho do DVD Gravidade do Amor, que a gente vai colocar no finalzinho do programa. Mas a gente começa com uma gravação do Diabaria, né? Diabaria, em Sanary-sur-Mer. Você me corrija aí a pronúncia? Não sei se eu acertei. Estou me preparando aqui. Está perfeito. Sanary-sur-Mer, que é no sul da França, né? Conta um pouquinho como é que é esse festival. E a gente vai ouvir o Diabaria, você com uma banda legal, né? Metais, um grande som, um som bacana mesmo, né? Fala um pouquinho. Você já deve estar com saudade daquela época de fazer o... Poxa, muito, muito. Quando eu fui, a minha primeira turnê na Europa foi em 1994, junto com um parceiro, compositor daqui, grande cantor também, artista, Gelson Oliveira. Nós fomos, tínhamos vários shows marcados na França, na Suíça, na Alemanha, na Áustria e na Itália. E aí nós fomos começávamos pelo sul da França, nessa região. E e o amigo lá que nos levou, nos apresentou quer dizer, tinha apresentado o nosso trabalho já para um francês que trabalhava na prefeitura da cidade, que era um agitador cultural e tal, François Mas, o nome dele. E ele quis nos hospedar na casa dele. Era um casal, então, o François e a Patricia era secretária da Jeunesse, da Juventude. Ela trabalhava também na prefeitura como era secretária, né? Tinha um cargo eletivo. Eletivo não, um cargo de confiança. Aí nós ficamos na casa deles, e ela era também professora de literatura francesa, doutora em literatura francesa e professora. E aí o quarto que me coube era onde estava a biblioteca dela, sabe? E eu arranhava ainda, mal falava algumas coisas de francês. Só que eu levei um dicionário, levei um livro de conjugação, levei instrumentos para acelerar o meu francês, né? Daí eu peguei um caderno, tinha um caderno e digo quais são os verbos. Quando eu acordo, eu levanto, eu escovo os dentes, eu faço não sei o que lá, eu tomo café. Eu saio, eu caminho, eu encontro pessoas, ia botando os verbos e eu mesmo fiz uma aula para mim, né? E com isso eu dei uma acelerada. Aí eu pegava a biblioteca dela, sensacional, assim, eu fui direto nos Miseráveis. Né? Opa, Victor Hugo. Aí peguei e ficava ali com o dicionário, apanhando, assim, e tal, mas
forçando, né? Forçando o raciocínio e fui indo. Tá. Isso aí é 94. Estamos falando 94. Era para a gente 94. ficar 15 dias lá, nós ficamos 2 meses. Uau! Os outros shows todos a gente foi empurrando assim para 2 meses depois, né? E ali se construiu uma amizade enorme, assim. Depois o François veio ao Brasil, eu morava em Porto Alegre nessa época, ele veio aqui a Porto Alegre, depois fui ao Rio com ele mais dois amigos, para conhecer o Rio e tal. Inclusive estávamos no Garota de Ipanema, no bar onde o Tom e o Vinícius compuseram a música, quando subimos a notícia do falecimento do Tom. Estávamos no bar na hora. 94. E aí já 90 mais para frente um pouquinho. 4? 94, isso mesmo. Dezembro de 94. Exato. Aí tudo bem. Aí no ano seguinte, 95, o François organizou essa parte da turnê do Sul e tal, da França, e deu tudo tão certo que eu disse, pô, vamos fazer um festival. Aí começamos a fazer esse festival, que no início foi uma união da Prefeitura de Porto Alegre com a Prefeitura de Sanarém, fizeram aquela história de cidades irmãs e tal, e aconteceu o primeiro em 96. Aí teve um break, assim, a Prefeitura começou a fazer outros eventos com Buenos Aires, até que era mais perto, fazia até mais sentido, né, uma troca Porto Alegre em Buenos Aires e Porto Alegre, e esqueceram o Sanarém, e aí só que tinha a Copa do Mundo em 98. Exato. E aí eu fui à França convencer o prefeito da cidade de fazer, porque teria a Copa do Mundo, e chamei uma produtora aqui de Porto Alegre, Opinião Produtora, que tem uma casa de shows enorme, que já tinham feito shows importantes, assim, internacionais, inclusive. Bob Dylan tocou lá, o Deep Purple, enfim, além da música, né, muita música pop rock nacional. E aí eles entraram comigo na coprodução, conseguimos um patrocínio de uma cervejaria e fizemos um festival gigantesco, assim. Aí passou a ser 10 mil pessoas na plateia. Aí a partir dali foi Gilberto Gil. E com banda completa, né? Porque eu vi aqui a gravação do Diabaria, tem bastante gente no palco lá, brasileiros, né? Muita gente. Não, viajavam junto comigo, né? A minha banda, especificamente. Mas aí o festival ele foi até 2006. Aí passou por lá Gilberto Gil, Milton Nascimento, Jorge Benjor, Lenine, Daniela Mercury foi 2 vezes, o Gilberto Gil foi 2 vezes, Olodum, Elba Ramalho, Carlinhos Brown, Chico César, Ana Carolina, Marcelo D2, Dudu Nobre, El Chan, Banda Eva com a Ivete, eu conheci a Ivete em 1998, né, no festival. E, enfim, aí se tornou um festival, durante um tempo, era o maior festival em termos assim, de dias e de público da Europa, né? Porque ele eram 7 dias, nesse ano foi 8 dias. Começou num domingo, foi até um outro domingo, então foram 8 dias esse de 98. Depois era sempre 7 dias, de segunda a domingo, né? E às vezes 2 shows por noite ou às vezes só um show por noite. E não tem mais o Sanarém-sur-Mer? Não, ele acabou em 2006, começou uma crise também, né, lá na Europa e ficou meio não complicado, rolou mais, né? E já não tinha mais assim como também um patrocinador brasileiro interessado também, aí, né, ficou complicado. E aí a gente infelizmente acabamos desistindo. Talvez a gente volte com uma edição comemorativa aí, vamos ver. Beleza. Então, para comemorar, vamos ouvir, né, Antônio? Vamos ouvir aqui. Antônio Villeroy, 98, né? 98, 98, a Copa, né? E lá em Sanarém-sur-Mer. E onde é que fica exatamente lá? Mediterrâneo, sul da França? Fica na beira do Mediterrâneo, entre as 2 grandes cidades, Marsella e Toulon. Fica entre essas 2, fica perto de Saint-Tropez, fica nessa região. É isso aí. Côte d'Azur. Côte d'Azur, perfeito. Estamos aprendendo francês com Antônio Villeroy, não é à toa, né? Não é à toa. E fala um pouquinho do Diabaria, para a gente ouvir agora, de 98. Diabaria é uma parceria com o Bedeu, um compositor
já falecido, né? Acho que ele faleceu em 98 ou 99. E é um compositor, ele fazia sambas enredo também para as escolas daqui, mas é um dos criadores do samba rock. Uhum. Porto Alegre é uma cidade muito roqueira, então até o samba acabou pegando um pouco de uma onda, né? E então ele, de uma certa forma, o Bedeu junto com o Luiz Wagner, que foi guitarrista... Só que deram 0 pro Bedeu na música. Não é isso mesmo, Villeroy? Não é a música? Deram 0. Só que deram 0 pro Bedeu, a música do Luiz Wagner. Né? Lembra que ele canta? Lembra? Exato. Então, o Luiz Wagner foi guitarrista do Benjor também, e era parceiro do Bedeu, e foram os caras que, de uma certa maneira, influenciaram, né, o próprio Benjor nessa onda do samba rock. Exato. E aí eu fiz essa música com o Bedeu, acho que lá por 1997, nós fizemos a música, e ela fazia parte, está num disco dele, fazia parte do meu repertório de shows, mas eu nunca tinha gravado em disco. E aí agora, nesse período, quando eu me dei conta que eu estava fazendo 40 anos de carreira e 60 de vida, eu comecei a fuxicar em tudo aqui, catar CDs antigos, fitas, e aí encontrei o show inteiro num CD, um CD com a gravação do show inteiro, só do som tirado da mesa, e relancei, né, masterizei e relancei no início de maio. Quer dizer, lancei, né, pela primeira vez. Lancei, tinha um CD assim, amador, de casa, assim, caseiro. E aí eu lancei ele nas plataformas digitais do show inteiro e lancei, e achei esse clipe também, que também foi feito pelo Renato Falcão, esse mesmo parceiro meu que sempre faz os meus vídeos e tal. E o Falcão, inclusive, ele tem um material riquíssimo de 98, 99, de todos os shows que aconteceram. Legal. Em áudio e gravação. Só que assim, o filme era ele sozinho com uma câmera 2mm, fita, tinha que revelar e tal. E aí, então película, nos tempos da película. Então, vocês vão ver que nesse vídeo, por exemplo, tem imagens de bastidor e tal, porque ele não, para ele editar e fazer isso, ele andava com a câmera para lá e para cá e tal, só ele, né, para mudar os ângulos e tal, enfim. Então, vocês vão ver que tem imagens que são de bastidor para cobrir pedaços da letra ou da apresentação no palco mesmo que ele não tinha, né? Não tinha como colocar ali. Então é isso que é um material, eu acho que ficou muito interessante assim, e é histórico, né? Porque retrata o momento desse festival. Legal. Vamos ouvir então e ver, para o pessoal estar no YouTube, o Diabaria, com Antônio Villeroy. Vamos curtir 1998. Ele já está com saudade dos tempos dos shows. Roda! Vamos ouvir. Diabaria era noite, era dia, eu queria namorar. Nos becos da noite, esquecido até mesmo da luz do luar. A única rima que achei foi açoite, pra falar do seu jeito, um farol de me amar. Diabaria era noite, era dia, eu queria namorar. Diabaria, uma deusa de Maria, veio pra me enfeitiçar. Diabaria era noite, era dia, eu queria namorar. Diabaria, uma deusa de Maria, veio pra me enfeitiçar. Acendi uma vela
Merci beaucoup. Estamos de volta com Antônio Villeroy, falando um pouquinho da história dele, 60 anos de vida, 40 de música, é muita história. O cara tem muita história, né? Na França, no mundo todo aí, teve que parar por conta da pandemia, dá uma tristeza tremenda, mas está seguindo, produzindo trilhas, né? Trilhas também é uma área que você trabalha bastante, né? Trilhas sonoras e para tudo, para cinema, para televisão, para teatro, para novela, para tudo, né? Você faz trilha para tudo quanto é mídia, né? Digamos assim. E você gosta de fazer encomendas? Você contou agora há pouco, o pessoal pede alguma coisa, você se envolve. E como é que você se envolve? Você quer saber a história antes do filme? Você se envolve na produção também? Como é que é? Para fazer só a trilha? Como é que é? Porque tem... Conta aí. Eu vou te dizer um negócio. Eu tenho com relação à trilha, eu tenho um negócio intuitivo, assim, que já me aconteceu algumas vezes de eu estar conversando com a pessoa. Por exemplo, eu fiz para balé também, então, aí estou conversando com a coreógrafa, assim, vai ser um negócio, nós vamos fazer um balé sobre o balcão do Jean Genet, e aí vai ser uma coisa meio escura, assim, e tal, blá, blá, blá. Eu não preciso nem ver pedaço de coreografia, eu já saía fazendo a música principal da trilha, e aí dali eles começavam a ensaiar. Com relação a filmes, por exemplo, tem um filme chamado Enquanto a Noite Não Chega, que é do Beto Souza e também do Renato Falcão, desse meu parceiro, que é sobre um clássico aqui da literatura gaúcha, e conversando com eles eu já fiz a música tema, só conversando, assim, sem ver uma cena. Então, muitas vezes isso me aconteceu. Esse mais recente, Porto Príncipe, não, esse Porto Príncipe eu assisti ao filme primeiro e pensei bastante, até por um cuidado assim, de estar dentro de um universo de um personagem haitiano e tal. Aí hoje em dia a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque tem aquele negócio do lugar da fala, né? Como é que eu, um branco brasileiro, estou falando? Só que, assim, na verdade, é um filme de uma brasileira contando uma história de um haitiano que chega aqui. Então, a gente tem essa licença para falar sobre isso. Nós não estamos falando exatamente da trajetória da pessoa, como é que ele se sentia no Haiti, mas como é essa situação de dois personagens, né? Um haitiano e uma senhora de descendência alemã, né? Onde ele vai... que tem um sítio onde ele vai trabalhar, então é uma história sobre os dois. Mas ali eu dei uma pesquisada, eu vi bastante coisa, eu me consultei, entendeu? E quais são as referências de trilheiros que você gosta no mundo afora aí? Eu não tenho. Não gosta? Não acompanha? Não acompanho muito, não. Assim, eu gosto muito das coisas, inclusive, de um amigo meu aqui, que é o Antônio Pinto, filho do Ziraldo, né? Sim, conheço ele. Fez Cidade de Deus, fez Muito bom. Fez... como é que é aquele filme com Rodrigo Santoro, que ele é internado, agora esqueci o nome. Bicho de Sete Cabeças. Bicho de Sete Cabeças, isso. O Antônio, assim, o cara, ele é muito bom, assim. E a gente se conheceu em 1986, numa viagem do Circo Voador do Rio de Janeiro. Eram 3 ônibus com um monte de maluco indo para São Luís do Maranhão, parando em várias cidades. Aí delícia! Tinha gente de música, tinha gente de teatro, de dança, de cinema, de literatura, tinha massagista, tinha nutricionista, enfim, era uma galera, assim, e a gente ia parando e se apresentando em Vitória, depois Itabuna, depois em Petrolina, depois Teresina, e chegamos em São Luís. E lá em São Luís ficamos, lá num casarão, assim, que era um casarão malfadado, mas foi divertido. Mas é legal. Tava até o Bussunda estava nessa viagem, mas ele não era Bussunda ainda. Ainda não era do Cacete Planeta. Agora, você falou da trilha, que você ouvindo e tal, você já se inspira, né? Eu lembrei imediatamente do Nino Rota, né? Que o Nino Rota, ele não precisava saber exatamente tudo que tinha do filme. O estilo dele era diferente. Ele pegava e a trilha, o Fellini falava, é mais ou menos por aí. Aí ele ia lá e primba. Isso.
Era isso o aí, estilo dele. em geral é como eu trabalho. Aliás, não que seja uma referência para, assim, uma referência, digamos, uma influência, né? Não é uma influência na minha maneira de trabalhar, mas eu tenho uma tremenda admiração pelo Nino, pelo Nino Rota, assim como tem também pelo Michel Legrand, né? Que Michel Legrand, tem muitos caras, né? tem trilhas incríveis também. O Mancini tem trilhas incríveis. Então, se for olhar, assim, as minhas referências até são, acho que são até mais antigas, né? As minhas referências assim são mais Porque antigas. tem, quando a gente fez algumas matérias sobre isso, né? Tem o cara que quer saber até detalhes da produção para fazer a Aham, trilha, né? Ele aham, interfere não só na trilha, como no atuar, né? Do que vai rolar. O Bernard Herrmann, por exemplo, com o Hitchcock, ele aham, participava de tudo. Então, ele ia fazer a trilha, mas ele queria saber. Então, ele tinha afinidade com o Hitchcock e tal. Até na famosa cena do Psicose, é uma música, aham, né? aham, aham, Não aham. tem nada Sim, ali, é sim. tudo uma música, né? Então, é É essas verdade. coisas que cada um se envolve de um jeito, né? Na medida do Claro, claro. possível. Não, e aquela ali é uma cena que tem que ser pontuada mesmo, né? Tu não tem como fazer sem assistir Então, a cena. são grandes trilheiros e tal. E no Brasil também tem gente muito boa que está trabalhando nisso atualmente, né? Muita gente Uhum. boa. É isso aí. Então, a gente fala um pouquinho da trilha, mas eu queria saber da sua trilha sonora, da sua formação musical. Mas antes da gente começar a contar a sua história, né? Que é violão, tinha 13 anos, São Gabriel, aí contar todo, né? Não sei, é uma minissérie nós vamos fazer aqui agora. Um documentário com o Antônio Villeroy, né? Contar um pouquinho dessa história. Eu queria voltar a um show ao vivo, estou te provocando para você fazer mais coisas ao vivo, do show de 2005, Sinal dos Tempos, né? Você está cantando Garganta com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, aí de Porto Alegre. Então, eu queria Aham. ouvir essa música agora, para você falar um pouquinho Legal. dessa canção, e na sequência a gente vai começar a passear por a sua história aí, né? Falamos um pouquinho de trilha, agora vamos ouvir um pouquinho da música. Fala um pouquinho da música Garganta e dessa apresentação ao vivo. Tá. Garganta foi composta em Belo Horizonte em 1997. Eu fui assistir um show da Ana Carolina no café de um amigo meu. Ana Carolina não era uma cantora conhecida ainda, ela estava assim começando a sua carreira, viajava com um Ford Corcel 2, uma Belina é uma Belina que levava o equipamento dela, inclusive o café Belas Artes Liberdade, que é de um amigo meu, Alex Alano, que é gaúcho, na época morava lá, e aí tinha esse café e tinha som, tinha o lance dele lá, mas ela era acostumada a viajar e montava o próprio equipamento. Daí chegava ela e a produtora dela, e elas duas montavam tudo, né? A produtora ficava ali operando o som e a luz ao mesmo tempo e tal. E a Ana Carolina já assim, ela já tinha as pessoas falavam muito bem dela em Minas, né? E principalmente lá em Belo Horizonte, então foi recomendado e tal. E eu conheci a Ana Carolina numa segunda-feira, ela cantando num local chamado A Canja do Lulu, que era num bar do Lulu, no bairro Santo Antônio, onde eu tinha tocado na semana anterior. Eu tinha ido lá para Belo Horizonte para fazer um show. Aí todo mundo ia no Lulu, tocava de graça, era uma canja, tocava meia hora para fazer propaganda do seu show, que ia ser num outro lugar. E funcionava aquilo, funcionava. Eu tinha ido fazer um show num lugar chamado Alameda Jazz, meu show na quarta e na quinta, e aí eu fiz a canja do Lulu na segunda. Aí quarta, quinta, aí fiquei lá na sexta, aí ia ter um show do Gilberto Gil no sábado, aí o Arthur Maia, baixista do Gil, que infelizmente também Embora. faleceu, me convidou para ir no show e tal, aí fui lá. Aí nesse show conheci uma outra cantora, Paula Santoro, que estava junto com o Pedrinho Alves Madeira, que era produtor do show da Paula Santoro, era um jornalista que já tinha estado comigo, eu não me lembrava, ele estava produzindo um show do Caetano aqui em Porto Alegre. Isso tinha produzido o show do Caetano em Porto Alegre em 1992, olha só. E aí estamos em 97, eles, pô, tu tem que conhecer a Ana Carolina, eu fui lá na Canja do Lulu.
Aí eu chego isso já na segunda, eu fui ficando daí em Belo Horizonte, eu voltava para Aliás, Porto você Alegre, tem uma tendência, assim, pelo que eu já vi da sua história. Você chega de mansinho, para ficar uma semana, fica 2 meses. Porque eu acho que é interessante também a gente ter uma certa percepção do que o mundo está nos propondo, né? Que não pode ser muito Caxias, assim, não, mas eu tinha que voltar amanhã. Pô, se perde muita oportunidade e muito sorriso e muito prazer. A gente perde, e até dinheiro se perde fazendo assim, agindo assim, muitas vezes dessa forma, muito dentro do quadradinho, né? Aí eu fui ficando, e aí na segunda-feira fui assistir a Ana Carolina no bar do Lulu, e aí o Pedrinho Alves Madeira foi me apresentar, ela falou, não, conheço ele, eu fui no show dele no Mistura Fina e tal, lançamento do disco, comprei os 2 discos e dei uma cantada eu já tinha 2 discos independentes nessa época, aí cantou uma das músicas assim e tal. Pô, que legal, aí já rolou aquela afinidade direta, né? Aí eu já não fui embora, fiquei para ver a Ana Carolina na quarta. Eu já ia no dia seguinte, na terça eu iria embora, aí na quarta, vou assistir a Ana Carolina. Aí fui assistir a Ana Carolina na quarta, enquanto eu assistia a Ana Carolina, eu fiz 4 letras de música. Uma delas era a Garganta. E aí, quando acabou o show, eu escrevi numa agenda, eu tenho até hoje essa agenda, às vezes eu publico no Facebook, assim, de vez em quando eu publico a página onde está a Garganta. Aí eu mostrei para ela. E ela disse, pô, mas é a minha cara e tal, não sei o quê. Pô, grava e me manda. Como seria a melodia? Eu disse, a melodia é mais ou menos assim e tal. Pô, então, termina, grava e me manda. Aí, no dia seguinte, eu terminei a música inteira, dei mais uns retoques na letra e tal. Aí ela gravou em 1999, no seu primeiro disco, a música virou a música tema de um personagem da Débora Bloch numa novela da Globo. Essa virou hit mesmo, como diria. Né? Aí foi a música que lançou Ana Carolina, né? E que me lançou também como compositor, assim, porque até então eu tinha meus nichos, assim, tocava em certos lugares, já tinha feito algumas turnês pela Europa e tal, mas não tinha um alcance popular no Brasil, nem como um cantor, artista, nem como compositor, né? E ali eu atingi como compositor. E aí depois, em 2005, eu gravei esse DVD ao vivo, Sinal dos Tempos, com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro de Porto Alegre, e um uruguaio, grande músico, arranjador, amigo meu, chamado Mônico Aguilera. Ele percebeu que a música tinha um tango embutido, né? E aí disse, vamos fazer um arranjo meio tanguístico para isso, mais assim, e que também a letra, eu acabei dizendo a letra de uma maneira mais com essa mastigação do tango, né? Que fica tudo mais, as coisas bem especificadas, como se tivesse dramáticas, né? Dramática. Essa então vamos ouvir então Garganta do DVD Sinal dos Tempos 2005, que é ao vivo lá com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, aí em Porto Alegre. Você está em Porto Alegre. Roda a Garganta. Garganta estranha, quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Venho madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono, me ponho a ladrar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso, tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar. Não te faz de santa, isso é muita cara dura. Vi com toda essa candura pra me conquistar.
Essa tal beata eu já vi na rua. Não inventa essa postura só pra me agradar. Essa tal beata eu já vi na rua. Não inventa essa postura só pra me agradar. Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias. Sou assim desde criança, me criei meio sem lar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver. Te deixar na minha e só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha, só tô te dando linha pra depois te ver voltar. Aprendi a te deixar na minha, só tô te dando linha pra depois te ver. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Antônio Villeroy, contando um pouquinho da história. 40 anos de música, 60 anos de vida. Quantos discos gravados? Um montão. 10 álbuns, né? Pelo que eu sei, é isso aí. Eu acho que com esse de Sanarri são 11. 11 álbuns, tem DVDs, trocentas turnês pela Europa, 18 pelo menos, né? Que essa era a 18ª que você ia fazer, frustrada pela pandemia, né? E também a gente está contando um pouquinho da história do Antônio Villeroy, quando ele ficou um pouquinho mais de tempo em Belo Horizonte, valeu a pena, porque aí pintou a Ana Carolina e pôde lançar o trabalho dele, e ela é a que mais gravou as suas canções, não é isso? Ou estou enganado? 33 músicas, Ana Carolina. Uau! Legal. Muitas são parcerias nossas, né? Parceria eu, Hélio Celso Fonseca, eu, Hélio Eugênio Dali, e tem outras só minhas, ou minha parceria também com Bebeto Alves, que é um outro cantautor aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, ao todo, somando todas essas possibilidades aí, foram 33. 33 canções, né? Valeu a pena ficar um pouquinho mais em Belo Horizonte, deu tudo certo. Você vê? Porque essa é aquela história das pessoas, o cara fala assim, não, eu tenho que seguir aqui uma linha, tal. De repente você sai dessa linha convencional, né? E se deixa levar pelo momento, pela intuição, e dá no que dá, né? Da arte, né? A arte tem esse negócio é tão bonito isso, né? Né? A gente desconhece, mas por que aconteceu? Houve um acaso? Não houve um acaso. Você quis ficar, ficou e deu tudo certo. É bacana. Com relação a isso, como é que a música chegou em você? Você garotinho, pequeno, pegou um violão? Quem que te apresentou a música? Teve algum estalo? Viu um cara cantar? Falou, vou fazer que nem esse cara e tal? Ou não rolou nada disso? Não, assim, quando eu era criança, tinha uma eletrola na minha casa. E, inclusive, só para falar, você é de São Gabriel, né? Eu sou de São Gabriel, com a cidade da fronteira, né? Perto do Uruguai, perto da Argentina. Perfeitamente. E na região conhecida como Pampa. E aí eu tenho uma foto antiga, assim, que eu devo estar com 3 anos, eu acho. 3 ou 4, mas acho que 3 anos. E tentando abrir a eletrola, só que botaram uma corrente. Tem uma corrente ali, ela está com cadeado, porque eu vivia querendo mexer e tal. E aí, logicamente, uma criança mexendo numa eletrola, era uma eletrola que era um móvel, assim, né? Sim. Era um móvel, abriu uma porta.
E essa eletrola, ela tinha capacidade para 5 discos, botava 5 discos empilhados, aí, pum, tocava o primeiro, aí ela ia, voltava, batia, o disco aí e tal, enfim. Então, eu passei a infância ouvindo esses discos, aí um dos maiores hits lá de casa era a Quinta do Beethoven. Opa! Eu vejo que a Quinta do Beethoven é uma música que, em geral, criança gosta, porque as minhas filhas, elas adoram não só a Quinta do Beethoven, mas elas gostam de Beethoven de uma maneira geral. A Antonella, que hoje tem 3, vai fazer 4 anos agora em julho, 30 de julho, ela disse assim, bota Beethoven, essa que teve aqui, né? Ela disse, bota Beethoven que eu quero dançar, bota Beethoven para eu dançar. Bota Beethoven para eu dançar. E não é rollover Beethoven, não, é Beethoven mesmo. É Beethoven, é. E a Luísa, que vai fazer 8 agora no final do mês, ela também também sempre gostou de Beethoven, sempre gostou de música de orquestra e tal, enfim, meio que herdaram essa história. Então tinha o Beethoven, né? Tinha Bach, tinha todas, né? Liszt, se ouvia um pouco de tudo, mas aquela que ficava mesmo, porque esse motivo, pararadom, é um motivo fortíssimo, é uma coisa assim que não tem como tu, né? Gruda no ouvido da criança? Gruda. E aí, ao mesmo tempo que tinha o Beethoven, tinha o João Gilberto, né, que chega de saudade e tal. O meu pai foi um dos amigos do João Gilberto quando ele esteve em Porto Alegre em 1955. Ele passou aqui um período de 6 meses, né? Então, meu pai era um dos caras que andava com ele. Inclusive, meu pai tinha um alfaiate, ele e um amigo tinha um terno bem cortado, só tinha um terno, assim, era só um mesmo, mas era super bem cortado, botava um casacão por cima. E o João, quando ele esteve aqui, aí quando chegou o inverno, ele estava sem casaco, ele não estava prevenido. E o Luiz Teles, que era um músico, tinha um grupo chamado Quitandinha Serenaders, que era com quem o João Gilberto morava no Rio. Aí quando o Luiz Teles veio a Porto Alegre, ele trouxe o João Gilberto junto e hospedou ele no Hotel Majestic, que é um hotel onde morava o Mário Quintana também. Sim. Era um hotel onde muitas pessoas, não só era um hotel de circulação, assim, mas tinha moradores. E aí o João Gilberto ficou lá e tal. Quando chegou o inverno, ele não tinha casaco. Aí o Luiz Teres emprestou para ele uma japona, Príncipe de Gales, que era Japona meio... é bom, é dos tempos. Essa é boa, Japona, adorei. Meio Príncipe de Gales, assim, e não era elegante, era meio, mas era aquilo que ele... E aí ele viu meu pai com aquele terno cortado e com aquele casaco por cima, e ele dizia, lá vem, ele e o amigo dele, lá vem os alfaiates malditos. Lá vem os alfaiates malditos. E aí, então, mas... Então, João Gilberto tocava na vitrola, isso em São Gabriel. Você já São chegou? Gabriel, isso. Depois você foi para Porto Alegre. Foi assim, eu ouvia João Gilberto e ao mesmo tempo que eu ouvia essas histórias do meu pai. Então a música acabava tendo uma proximidade. E o meu pai tocava violão e piano também. E tinha uma música dele, João Carreteiro, uma música que saiu um pouco fora do estilo do meu pai. Meu pai também fazia mais para samba, coisa assim, mais parecido com o Lupicínio também. O nome do seu pai, Antônio? Gil Villeroy. Gil Villeroy. Aí ele tinha uma música que era uma música mais gauchesca, que foi gravada por um contemporâneo dele do colégio, que era o Paixão Cortes, que é um tradicionalista, foi o cara que praticamente organizou o que é a tradição gaúcha. A partir Centro de Tradição Gaúcha, CTG. Isso, CTG. Eita, nós. Acho que ele fez o primeiro CTG e tal. Ele e o Barbosa Lessa, que era um historiador, escritor também, foram colegas dele no Colégio Júlio de Castilhos, do Julinho. E aí tocava essa música que a gente ouvia, que era o João Carreteiro, e eu nem sabia que era do meu pai. Você lembra da música? Claro. Inclusive, essa música está no Gravidade do Amor, esse DVD que eu estou lançando agora. Olha, tá vendo? Nem sabia, mas... E eu canto junto com o Luiz Carlos, nesse show ao vivo, eu canto junto com o Luiz Carlos Borges, que é um acordeonista, grande músico daqui, e ele disse que tinha um grupo de baile, ele também tem uma relação afetiva com a música, que ele tinha um grupo de baile e eles ficavam animando e tal, e numa hora tinha um certo intervalo para dança, que eles tocavam as músicas que eles gostavam de tocar e tocavam o João Carreteiro. Aí eu chamei ele para gravar comigo,
E é sentado na porta do velho galpão, João, carreteiro com amargo na mão, dizia dos tempos em que era rapaz, das coisas bonitas que ficavam para trás, da lua molhando a estrada de luz, as rodas cortando o cascalho do chão, e a picana dançando parecia no ar descrever este refrão. Eita boi, vamos depressa para logo chegar. Eita boi, vamos que ela não pode esperar. É meio uma toada e vira um shot, né? Ah, legal, pô, muito legal, pô. João Carreteiro, pô. Bacana. Aí, então, você ouvia Beethoven, João Gilberto, João Carreteiro, aí daqui a pouco, né, começou a surgir Beatles também tocar. Para mim, tudo isso, eu só conhecia São Gabriel, então para mim tudo era música de São Gabriel. Eu não achava que uma música era regional, a outra não. Então eu Criança não poderia... sabe, né? eu achava assim que eu poderia ir lá no Volmer. O Volmer era uma loja onde se vendia papel, caneta, lápis, uma loja que a gente gostava de ir, que tinha lápis colorido e tal, cola, coisa de, né, para brincar, para desenhar. E disse, daqui a pouco eu vou lá no... eu acho que eu vi o Beethoven no Volmer. E um cara parecido com o desenho que tinha na capa, tinha aquele desenho na capa dos discos, e assim, eu vi o Beethoven lá no Volmer. Minha mãe, não, mas o Beethoven não mora aqui, Beethoven já morreu. Como assim já morreu? Criança é uma delícia, né? A imaginação, né? Aí, para mim, todo mundo era de São Gabriel. Então, isso, de uma certa forma... João também... Gilberto passava por lá também, era todo mundo. não, aí João Gilberto tinha as histórias que o meu pai contava. Então eu achava que tudo, para mim, isso, de uma certa forma, me ajudou a pensar a música universal como uma música local e vice-versa. Então, para mim, tudo era música. Então, sempre para mim existia música que eu gostava e música que eu não gostava, sem dizer que é música boa, música ruim, ou que tem essa qualidade, não tem. Eu gosto de muita música que as pessoas, às vezes, consideram ruim, consideram brega e tal, e que eu gosto. Uma coisa me agrada, eu vou fazer o quê, né? Então, para mim, tem a música que eu gosto, a música que eu não gosto. E não tinha isso. Então eu nunca me incuti também uma obrigação de fazer música regional. Entendi. Né? Nem de ser uma expressão da música regional ou uma atualização da música regional do Rio Grande do Sul. Eu nunca me coloquei esse compromisso. Eu sempre me coloquei compromisso de fazer uma música boa que tivesse que eticamente fosse correspondente aos meus valores, sempre assim, sabe? Sempre a favor daquilo que eu considero correto, aquilo como eu acho que o mundo é, e o mundo não é como a gente gosta, às vezes reinventa o mundo, né? Um pouco através da arte. Então, o meu compromisso sempre foi muito mais com isso e com esses valores, né, universais do que com uma coisa regional. Então, talvez por isso eu tenha tido tanta música gravada em vários estilos diferentes por tantas pessoas diferentes, por tantos artistas. Faz parte da sua própria formação. Você está dando a resposta já do seu estilo de compor e de cantar, né? É uma influência de várias coisas. Exato. Né? E aí o primeiro violão, eu e meus irmãos, a gente ganhou no Natal de 1974. Eu estava com 13 anos. Ali eu comecei a pegar e eu queria compor e tal. E veio um disco do Gessé Silva, que era um violonista de Porto Alegre, que ensinava a afinar o violão, ensinava quatro acordes e 4 músicas com esses acordes. E aí eu ali aprendi a tocar, não sei o quê, foi indo, né? Entramos no ano de 75, e aí me caiu ainda em 75, talvez, ou 76. Aí você já está em Porto Alegre, só para... Aí já estou em Porto Alegre. Nós nos mudamos em 1970 para Porto Alegre. Eu tinha 8 para 9 anos. E aí existia, na época, uma movimentação musical muito grande em Porto Alegre, no ano de 75. Tinha uma rádio chamada Rádio Continental, que era uma rádio... Tinha toda uma linguagem, até mesmo uma linguagem jornalística, ela estava muito mais avançada. E era uma rádio da família Marinho, e era uma rádio anti-ditadura, só que a rádio estava dando lucro, então o Roberto Marinho não mandava fechar, nem mandava mudar a maneira de agir, deixava rolar como estava, porque a rádio estava dando, financeiramente, estava dando certo. E então ela
imprimiu uma linguagem que se comunicava com o público jovem, principalmente, assim, universitário, estudante como eu, que tinha 14, 15 anos, e tinha um estúdio onde as bandas, os músicos, compositores da época iam para lá e gravavam lá dentro e tocava música local, né? Legal, Então, ótimo. e aí, assim, o repertório nacional era o Secos e Molhados, que estava surgindo, tinha surgido 2 anos antes, Caetano, Gil, Raul Seixas, enfim, né? Milton Nascimento, Chico Buarque e tal, e praticamente só música nacional que tinha, e tinha toda a música local, e tinha um dos apresentadores da rádio, que era o Júlio First, que ele criou um personagem chamado Mr. Lee, e aí conseguiu um patrocínio das calças Lee Olha, e começou a fazer uns concertos. Ele fazia os concertos vivendo a vida de Lee. E aí esses concertos que eram assim com uma espécie de quase um Woodstock, assim, porque eram 12, 15, 16 grupos se apresentando. Então os shows começavam, duravam, essas apresentações duravam 8 horas. Eu me lembro que o primeiro eu não fui, foi num Teatro Presidente, e ficou muita gente na rua. Aí ele fez no Auditório Araújo Viana, que era para mais de 3.000 pessoas, e eu lembro que começava às 3 da tarde e foi até às 3 da manhã. mas você tava cantando sozinho ou você já tinha banda? Não, Porque não, na não, época... não, 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 eu estava só assistindo. Ah, você não estava participando. Não, eu Entendi. não participava. Garotinho ainda, garotinho. Eu estou dizendo como isso foi me influenciando. Claro, assim, sua formação. os caras fazendo música aqui e tal. E tinha um grupo que eu gostava mais, inclusive, que era o Utopia, o compositor, o Bebeto Alves, né, que depois se tornou meu parceiro, meu amigo, praticamente um irmão de vida. Assim, né? Junto com a Ana Carolina, é o compositor com quem eu mais tenho parcerias, né? Uhum. E formamos um grupo... bom, isso é um capítulo depois. Mas então, nessa época, também aí surgiu Minas, do Milton Nascimento, aquele disco. Opa. Cara, quando eu vi aquele negócio, eu disse, que isso? Que negócio é esse? Que voz é essa? Que instrumentação é essa? Que composições são essas? E tinha uma música que me chamou mais atenção do que as outras, que era o Beijo Partido, do Toninho Horta, né? Que tem todo um negócio, um arranjo incrível, um solo do Nivaldo Ornelas de sax soprano, um troço fabuloso aquilo. E aí eu digo, eu preciso melhorar o meu violão, cara. Eu tenho que aprender a tocar. Essa é duro para tocar no violão. Eu preciso aprender a tocar direito, cara. E aí comecei a evoluir. Demorei muito tempo para tocar o Beijo Partido. Só fui tocar isso aí. Vamos dizer que isso aí é 75, 76. Aí apareceu na revistinha Vigu, que era violão de guitarra que vinha com as cifras. Cifras, aí apareceu, porque a Simone gravou essa música. Antes do primeiro disco do Toninho. O primeiro disco do Toninho é de 79. E a Simone gravou, acho que no primeiro disco dela. E, inclusive, o Toninho toca piano. Eu tenho esse vinil, eu ouço direto agora. E aí eu peguei aí tinha a cifra, mas estava toda errada. Eu tentava tocar... mas aquela cifra lá, tudo furada, pô. Eu entrevistei tinha... outro dia o Toninho Horta, eu falei, até hoje eu não sei fazer o... larira. Tem uns negócios ali que é Toninho Horta, né? É difícil pra caramba, pô. Não é para qualquer um, não. Aí então aquilo ali virou num dado momento. Aí teve um projeto Pixinguinha, eu acho que em 79, uns anos depois, vieram aqui o Toninho e a Joyce. Que legal. Se apresentar juntos. Eu acho que é antes de 79, que 79 já tinha o disco dele. Então, acho que eu estava no Julinho, estava no colégio ainda. Deve ter sido em 77, 78, esse show. Cara, eu vi aquele show e era um monte de... Os dois, assim, que me chamaram muita atenção, porque a Joyce também tem um universo harmônico incrível, cantava pra caramba, tocava uma mão direita maravilhosa no violão, e o Toninho, aquele monte de música, Durango Kid, Manuel Aldaz, tudo. Eu disse, que isso, cara, que mundo é esse? Né? E quando... Aí tá, 80, entrei na faculdade de agronomia e tal, e... aí só que eu vivia assim dentro um bom estudante, não faltava aula aí, mas ao mesmo tempo saía na noite e queria ver música, não sei o que lá.
acabava sangue aí. dormindo 2 horas, 3 horas, às vezes não dormia. Aí chegou no segundo ano, eu tive uma pneumonia. Uau! Nossa, que Tive uma loucura. pneumonia brabíssima, assim, de eu ter que não poder Não ficar dá, digitando. a night com o dia não funciona. Era demais, assim. E aí eu fiquei, nesse período que eu fiquei com essa pneumonia, eu via ouvindo música e lendo, e tinha o show da Elis Regina, que tinha essa música. Eu não me lembro, não é o trem, eu não sei se é o Trem Azul, se é o Falso Brilhante, eu não me lembro agora exatamente qual é o Fala a show. música aí Ou Saudades do Brasil. Fala a música. Ele tinha aquela música, tinha, por exemplo, Perdoe a falta. Sim. Essa Né? música do Ivan Lins, do Vitor Martins, chama-se Aos Nossos É, Filhos. Aos Nossos Filhos. Tinha também tinha essa do Jerônimo Jardim, que era Quando te prendo na cadeia dos abraços e te torturo e te sufoco entre meus braços e te Coisa fina. fuzilo com os olhos do desejo. E aí eu via esse show, e também tinha Quando se for a brincadeira de roda, que eu acho que era a música que encerrava o show. Exato, esse é o Saudades do Brasil. Saudades do Brasil, né? E eu ficava ouvindo esse disco, essa era uma fita cassete, e ficava imaginando as cenas, assim, eu imaginava as cenas. Foi um super show, cara. Foi um super eu show. imaginava as cenas. Aí eu comecei a imaginar, eu tinha já 40 músicas, mais ou menos, umas 40 músicas que eu gostava, assim. E eu comecei a imaginar minhas músicas assim. Aí o meu irmão, Gastão Villeroy, que é baixista, compositor, tocou muitos anos com o Milton Nascimento, com a Maria Gadu, tocou com o Caetano, gravou com a Diona Warwick, tocou com o Wayne Shorter, enfim, tocou com o Alceu Valença, um monte de... um vasto currículo aí na área. E ele chegou para mim e disse: pô, tu tem que fazer o teu show, todo mundo está fazendo show, tu tem que fazer. Aí tá, quando passou quando eu saí daquela minha quarentena, a gente foi lá na Ordem dos Músicos, nos inscrevemos e fizemos a prova da ordem, né? E aí isso aí foi em outubro de 81, e aí logo depois surgiu o primeiro convite para um trabalho profissional, que era a trilha de uma peça do Braulio Pedroso, chamado Encontro no Bar. Já vinha as letras do Braulio Pedroso, né? Já existia uma versão dessa trilha com Egberto Gismonti, e só que a gente fez novas músicas, né? Eu e o Fernando Corona, que é um pianista aqui de Porto Alegre. Esse foi meu primeiro trabalho. Assim que eu tirei a carteira, na semana seguinte surgiu o convite, eu fiz e recebi o meu primeiro dinheiro. E aí nunca mais voltou para a agronomia, esqueceu a agronomia. Aí eu ainda fiquei mais, eu ainda fui, isso aí é outubro de 81, e eu ainda fui até 83. Mas aí eu fui despencando, assim, já não passava em tudo que era cadeira, começou... Aí depois você foi para o Rio, para encurtar, você foi para o Rio, né? Isso. E voltou agora para Porto Alegre. Isso. Mas em 85 eu fui acompanhar uma cantora no Rio, e aí eu digo assim, a pessoa, quem que eu mais queria conhecer agora é o Toninho Horta. Mais que o Caetano, mais que o Chico, mais que todo mundo, era o Toninho Horta para mim. Cara, eu fui lá o show era na sala Funarte, eram 2 semanas, assim, de segunda a sábado. E a Maria Rita, ela tocava antes do João de Aquino, né? Aí o João de Aquino com a super banda e tal, e aí ela abriu para eu tocar uma música minha, e aí eu ensaiei com a banda do João de Aquino. E a diretora do show era a Gilda Horta, irmã do Toninho. Pronto. Aí eu toquei essa música e tinha uma super influência na época. Essa música era muito influenciada pelo Toninho. Ele disse: você tem que conhecer meu irmão. É o que você queria, né? Mais queria. E aconteceu ali. Vamos, mas quando? Não, vamos sábado, eu tinha um show lá em Niterói, a gente foi no show, depois saímos para jantar, e aí ficamos amigos ali imediatamente. Uma grande amizade até hoje, assim. Legal. Vamos ouvir 2 músicas agora na sequência, que a gente contou aqui praticamente o capítulo. São 3 capítulos nós fizemos aqui, misturados, né? Não lineares, mas a gente contando um pouco da sua história. 40 anos de música é muita história. E vamos ouvir, então, mais ou menos na ordem, né? Não, na ordem cronológica mesmo. Então, de 2010, o álbum José,
A Flor que eu te dei, tem a participação da Tereza Cristina, que é um vídeo. E na sequência de 2014, Samboleria, que é o Germinal do Samba, que é o som que a gente vai ouvir aqui, tem a capa do disco para a gente ver também, né? Quem tiver no YouTube. Então fala um pouquinho dessas duas canções para a gente ouvir na sequência. Então, José, de 2010, e Samboleria, de 2014. Diga. A música A Flor que eu te dei era uma encomenda do Celso Fonseca, ele estava fazendo uma trilha de um filme, e ele pediu que eu fizesse uma letra. E aí ele ia musicar e tal. Aí eu escrevi um monte de coisa. Daí, naquela tripa de coisas que eu escrevi, no meio eu encontrei, no dia seguinte, eu fiz tudo numa noite, no outro dia eu encontrei um pedaço que tinha uma música inteira ali. Só que aí eu disse assim, será que isso aqui é musicável? Pensei, será que é musicável? Aí eu comecei a tocar e fiz a música. Aí eu falei pro Celso assim, olha só, eu fiz assim. Ele disse, não, mas era só para tu fazer a letra. Porque a trilha era dele, então a música tinha que ser dele, enfim. Aí no final acabou não entrando no filme, né? Mas aí eu ganhei essa música. Aí quando eu fui gravar o José, eu achei que que seria legal fazer um duo e tal. E a Tereza Cristina, ela hoje em dia, tá uma super estrela, né, da música brasileira. A rainha das lives também, nesse tempo de pandemia. Exatamente. As lives dela são sensacionais. E aí chamei a Tereza Cristina, aí gravamos, né, essa música e... Tá no álbum José, esse é o álbum de 2010. José de 2010. E o Samboleria? Aí Samboleria foi o disco seguinte que eu gravei em 2013, foi lançado em 2014 pela Sony Music. E aí eu fiz essa música Germinal do Samba e é uma música sobre, né, sobre um pouco assim, sobre o nascimento, é sobre a dor, sobre o ser humano, como tu transformar a dor em alguma outra coisa, né, positiva. E entre essas coisas está ali o samba, né? Que o samba também é um pouco nascido da dor e do amor, como diz a letra. Aí eu achei que tinha que ter uma pessoa também para cantar junto comigo que fosse da tradição do samba. Aí chamei a Martinália, que é, né, da família, né, dessa família maravilhosa do samba, da Vila Isabel, né? Filha do Martim, irmã da Naimar. A turma da pesada do samba mesmo. Então vamos ouvir a Flor que eu te dei, com a Tereza Cristina, e Germinal do Samba com a participação da Martinália, o Antônio Villeroy. Roda! A flor que eu te dei se abriu e um segundo depois já caiu, desmanchou. De amor eu tentei te cobrir, mas a chama outra vez não serviu, não bastou. Você gosta de ver nossa casa ruir, você gosta de ver minha dor. E se acaso eu sair outra vez, você vai impedir que eu encontre outro amor. E mesmo se eu encontrasse, em nada seria igual a você. Aí eu percebo que estou precisando de fato deixar de te ver. Pousar ao chão as cruzes, reacender as luzes. Nada pode estar definitivamente errado e sem razão. Quem sabe uma virtude nos salve, nos saúde, dando-nos um pouco mais de paz no coração.
pode estar definitivamente errado e sem razão. Quem sabe uma virtude nos salve e nos saúde, dando-nos um pouco mais de paz no coração. Dói, basta estar vivo pra sentir doer e ouvir soar o sino do prazer, quando enfim um samba germina da dor, sim. Os olhos tristes dizem muito mais do que as palavras que vós professais, de tão antiga que é essa dor. Quando as tribos vagavam ainda sem rumo e ausentes de Deus, antes de haver se inventado um sentido pra tudo e pra nada, quando aprenderam a expressar o seu medo e coragem através de sinais, quando invadiram outras terras, quando pensaram tornar-se imortais, sem ter sossego jamais, a dor nunca doeu em paz. Dói, é inevitável ao poeta dor, não pra sofrer, mas pra falar de amor. Quando enfim o amor acontecer, sim, dói. E nenhum ópio ou religião pode anestesiar o coração de quem vai fundo pra se conhecer. Os escravos cantavam pela madrugada aos seus orixás, quando os tambores zumbiam por tantas mãos quilombolas, quando os bambas na casa da tia Ciata trouxeram pro Rio toda a alegria do samba, inaugurando um novo Brasil. Com caricatência nos pés, com dedo, retrato e papéis, o samba é nativo da dor, assim como o blues e o jazz. Quando os tambores zumbiam por tantas mãos quilombolas, quando os bambas na casa da tia Ciata trouxeram pro Rio toda a alegria do samba, inaugurando um novo Brasil. Com caricatência nos pés, com dedo e retrato e papéis, o samba é nativo da dor e do amor, assim como o blues e o
Estamos de volta aqui com o Antônio Villeroy, contando um pouquinho das histórias dele, 60 anos de vida, 40 anos de música. Quantas canções? Você falou aqui, 200 e tantas canções, não deu? Está contado? Está contabilizado isso? Não, isso é música gravada, né? Gravada. Assim, música que não teve registro, assim, tem muito mais. Eu não tenho nem ideia, assim, porque tem música e eu não estou contando certas músicas assim que foram música instrumental de trilha, de filme. E você não vai fazer um songbook ou você tem um songbook? Você falou do começo aí da sua carreira, que você estudava o violão, Gessé Silva, que eu até conheci, você acredita? Já conheci o Gessé Silva, que era amigo aqui do Armandinho Neves, aqui de São Paulo, né? Grande violonista. Plauto Cruz. Plauto Cruz eu conheci também aqui nos festivais de choro aqui em São Paulo. Duas grandes figuras aí, né? Você falou você não vai fazer um songbook para as pessoas que querem curtir o seu trabalho? Que eu acho tão legal isso para as pessoas. Estou falando como eu aqui, por exemplo, que quero aprender as suas músicas aí, né? Claro. Eu vou lá na cifra errada, não vou gostar, né? Não, eu vou te dizer, eu tenho esse projeto e eu já estava com esse projeto desde 2016 e fiz uma seleção de 42 músicas, porque não dava para botar tudo. Então eu ia colocar 42 músicas, né? E até hoje eu não consigo ter tempo de eu mesmo fazer, ficar escrevendo as formigas ali, uma por uma e tal. E aí eu tive falando com 3 pessoas para fazer. As 3 pessoas que eu falei, elas chegam no meio e acabam desistindo também. Mas esse projeto ele continua. Tá vendo? Eu nem sabia, mas eu estimulo esse projeto aqui para as pessoas curtirem. Porque outro dia a nossa querida Marina Lima lançou o songbook dela, né, com as canções. Eu falei, isso é uma iniciativa que todos os artistas deviam fazer, os compositores. Teve disco também no da Marina ou só Não, só o songbook. Ela lançou o songbook completo de todas as canções. Ela lançou um EP recente, um 4. E colocou os 4 novos também na coletânea. Isso é muito legal para quem gosta de música, né? Claro. E hoje a internet permite isso, né, Antônio? Você poder ter acesso às músicas e tal, e as pessoas querem aprender. Tem tutoriais, o cara ensinando, né? O João Bosco agora fez um vídeo aí para ele ensinar os lances dele, mas é difícil. O outro que é enrolado para tocar, né? Aí ele foi mostrar, eu entrevistei ele e falei, cara, eu não consigo fazer, eu tenho o seu songbook aqui, não consigo fazer as suas harmonias. Ele falou, bom, não consigo por vários motivos, né? Técnicos, principalmente. Mas ele falou que as afinações dele são totalmente diferentes. Então, muita gente que gosta da música sabe que ele desenvolveu afinações para cada uma das músicas, para o jeito dele compor. É um negócio muito interessante, né? Que a gente podia ter acesso a isso, né? Eu, pelo menos, estimulo os artistas fazerem. Então, não desista não, Antônio, faça isso. Não é? Bom, o que vem pela frente? A gente já contou aqui bastante da sua história, não dá para contar tudo aqui, o tempo, né, não dá tempo de tudo, mas você vai lançar, então, o DVD, né, está na programação, né, o lançamento do DVD Gravidade do Amor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente vai encerrar o programa, a gente vai tocar uma do EP Novelas, de 2018, né, a música Heroína e Vilã, e vamos colocar o Gravidade no Amor, o vídeo, né, do DVD que você vai nos passar aqui para a gente ver. Então, fala um pouquinho desses próximos lançamentos, né? O que você está imaginando? Se vai ter lives aí para o mês de julho? O que você está imaginando aí para frente? O songbook. Bom, o Gravidade do Amor foi, então, um show gravado ao vivo numa casa de shows aqui de Porto Alegre, o Sgt. Peppers, né? Assim que eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a trabalhar muito com eles, inclusive produzindo shows, né, de outros artistas. Trouxe a Chiara Tivera, italiana, a Mafalda Minozzi, também italiana, o Toninho Horta, o João Bosco, o Ed Monta, o Jardim Macalé, o João Donato, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Cleito Cledir. Então, enfim, teve uma programação ali bem legal assim que eu fiz lá, e durante esse período eu acabei gravando também. Eu fiz muitos shows meus lá. Numa certa época eu estava fazendo um show chamado Samboleria de Bolso, que era de samboleria, só que era só eu e um baterista. E a gente viajou, a gente fez 167 shows pelo Brasil. Uau! Nesse formato. E aí daqui a pouco a gente fez chegamos numa cidade do interior e era num clube, aí eles
quando vi tinha uma pista de dança, aí, pô, acho que eles querem dança. Aí criamos o Samboleria de Baile, aí surgiu o Samboleria de Baile, Legal. e aí agregamos mais músicos e tal, e daqui a pouco o Samboleria de Baile tinha DJ, tinha baixista, guitarrista, eu e o Marquinhos Fê, que é o baterista, e mais convidados especiais sempre mudando. Aí, no fim, esse palco que era onde a gente mais se apresentava, a gente acabou gravando esse DVD com uma banda também completa e com os convidados especiais, o Toninho Horta, Luiz Carlos Borges, acordeonista, a Tati Portela, que é uma cantora que fazia parte de um grupo chamado Chimarruts, que fez muito sucesso, um grupo de reggae, né? A Nadi, que é uma cantora, antigamente ela assinava Ana Lonardi, se apresentou no The Voice, foi super bem no The Voice, e o primeiro disco dela, ela recebeu o prêmio de álbum do ano no Grammy Latino de 2019. O Gastão Villeroy, meu irmão, baixista, o Pia, que é um DJ, que também compôs algumas coisas com ele, e o Ernesto Fagundes, que é de uma família dos Fagundes aqui, que tem grandes músicos, né? Cantores, compositores e tal. A gente fez uma música em espanhol chamado Hizo una Samba para Ti, e aí nos apresentamos então com todo o show, tem todas essas participações. Foi gravado em 2016, só conseguimos editar agora durante a pandemia, então vai ser lançado agora em julho, provavelmente no dia 19 de julho, que é o dia do meu aniversário. Opa, Faço parabéns. 60 anos. 60 redondinhos, que bacana. 60 redondinho. E aí lança esse projeto, bacana. Aí depois disso, em agosto, eu lanço um duo com uma cantora francesa chamada Marie Minet, uma música que eu fiz em francês, Certain Jour, já está pronta, gravada, mixada, tudo, e que vai fazer, que começa já a anunciar um disco que eu vou lançar em novembro, né? Mas antes disso, então, tem esse single com ela. Aí, em setembro, é o lançamento do Luz Acesa, esse show. Pô, olha aí. Que eu ia viajar pela Europa e tal, e que foi gravado no Teatro Renascença, um teatro aqui de Porto Alegre, no ano passado, no dia 5 de março do ano passado. É um show onde eu toco violão, piano e baixo e voz, né? E tal, e com 2 convidados especiais, a Paula Kirst, que é uma cantora, e o Bernardo Zubaran, que toca harmônica. E aí esse show todo super bem produzido, com cenário, projeções e tal, enfim, esse é lançado em setembro. Aí outubro é o lançamento de uma música em duo com o Hildon. Legal, hein? O Hildon está fazendo 70 de vida e 50 de carreira, então a gente está mais... Está no proporcional, está proporcional. Aí, em novembro, sai finalmente o disco Banquete, que é um disco de inéditas, onde tem essa música com a francesa, tem uma música nova com a Ana Carolina, uma música com a Chiara Tivello, uma música que eu compus com Jeff Frenzel, que é um hitmaker americano, e aí eu fiz a letra em italiano, aí eu faço duo com a Mafalda Minozzi. E quem mais? Tem bastante coisa. Em outubro você falou da trilha do filme Porto Príncipe? Isso. Fala. E tem então, isso aí teve uma eu tô com a lista aqui, Antônio. Não, mas é que deu uma mudada aí, porque eu preciso esperar o lançamento do filme primeiro para lançar a trilha. Para lançar a trilha, senão não dá. Então tá a trilha passou para dezembro. Não, passou para dezembro. Beleza. Aí o lançamento de dezembro é a trilha, então eu tive que dar uma rescalonada. Então a programação está toda feita, Antônio Villeroy, trabalhando para caramba, né? Sem nenhum problema. Se bobear, ele vai lá fazendo a horta dele aí, né? Em Porto Alegre, tomatinhos, etc. Né? E não tem problema, vai se virando. Muito legal. E os 10 discos teus estão todos nas plataformas digitais. A hora agora de a gente falar, dar o serviço. Como é que a gente entra em contato com você? Então, diga lá. Sim, então... tem meu canal no YouTube, né? Antônio Villeroy, escreve 2 L's, 2 L's, R-O-Y. Escreve Villeroy. Então tem o canal do YouTube, tem todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, enfim, todas essas que eu nem sei
todas que são. Sei que Deezer, Spotify, tudo mais. E ali, a mesma coisa, Antônio Villeroy, né? Escreve Antônio Villeroy. E, assim, contatos para lives, por enquanto, lives, né? Futuramente para shows ou para outros trabalhos. Você está louco para voltar pro show, hein? Vamos falar a verdade, pô. Loucura, eu tô né? louco mesmo. Aí eu DDD 51, né? 51 99271 6380. 51 99271 6380. Quem atende, responde e marca é a Pamela Bittencourt. Perfeitamente. Está feito todo o serviço. Agora deu o serviço completo, legal. E muita atração. Você vai passar os seus 60 anos aí, agora no mês de julho, numa boa, né? Que tem tanta atividade e tem muito projeto, até programado tudo até dezembro. Legal. E vamos ver se o ano que vem, né, Villeroy, você vem para cá, né, para fazer os shows na Europa, volta aqui, passa por São Paulo para a gente se encontrar, vem aqui no estúdio, claro. Traz a banda, o seu irmão e tudo mais, vem todo mundo aqui e a gente faz um programa aqui ao vivo, vai ser uma delícia recebê-lo, certamente. Então vamos ficar com um abraço virtual, que é possível para o momento, aqui um abracinho virtual, e a gente vai ouvir do EP Novelas de 2018, Heroína e Vilã, e na sequência, Gravidade do Amor, com a participação especial do ídolo do Antônio Villeroy e nosso ídolo também, o Toninho Horta, e a gente vai curtir agora no finalzinho do programa. Valeu, querido, até a próxima. Valeu. Saúde para a família aí, para as meninas, para a família toda. É, irmão. Valeu. Prazer. Tchau. Estenda no chão o tapete que eu quero passar. Esqueça a razão, deixe tudo pra me adorar. Põe em minha mão uma pedra bonita. Eu lhe segredo mentiras, você acredita? Não ouça não o que andam falando de mim, por puro despeito, ciúme, inveja ou coisas assim. Perca a noção do perigo que espreita. Eu faço a cama na lama e você se deita. Você vai me seguir, sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Você vai me seguir, sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Não diga não aos caprichos de uma mulher. Preste atenção se você realmente me quer. Em compensação, vou mudar sua vida. Mas se você não quiser, já estou de saída. Você vai me seguir, sou sua heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Você vai me seguir, sou sua
heroína e vilã. Viva comigo essa noite, esqueço amanhã. Viva comigo esta noite, esqueço amanhã. Pra te conhecer, só vendo você, meu desejo se situa onde o teu olhar flutua. Somos nós dois, pedaços de um caminho pra depois. E você não abriu a porta, fiquei no corredor, ouvindo seus passos andando na sala, fazendo nada, fazendo cena, pisando na palavra de um poema. Que eu não ouso rabiscar pra não machucar. A cor desse momento, essa luz que entra na janela pra te iluminar. A luz invadindo a sala, você toda nua. Você, minha amada, minha montanha enfeitiçada, meu castelo, meu alento, meu brinquedo, meu lamento que me chama. No meio da madrugada, só vendo você, meu desejo se situa onde o teu olhar flutua. Somos nós dois, pedaços de um caminho pra depois. E você não abriu a porta, fiquei no corredor, ouvindo seus passos andando na sala, fazendo nada, fazendo cena, pisando
deslizando na palavra de um poema. Que eu não ouso rabiscar pra não machucar a cor desse momento, essa luz que entra na janela pra te iluminar. A luz invadindo a sala, você toda nua, você minha amada, minha montanha enfeitiçada, meu castelo, meu alento, meu brinquedo, meu lamento que me chama. Madrugada. Obrigado, gente. Antônio Villeroy, grande inspirador da gente também. Obrigado. Aprendi também um pouquinho com ele.